pessoal, tudo bem? Eu sou o Tony, seja bem-vindo ao canal e espero que vocês entendam que hoje eu vou ter que falar uma coisa que nem todo mundo gosta, nem todo mundo se sente bem, que é o fim da humanidade. Esse final de semana passado, aconteceu uma coisa comigo que eu estava nos afazeres domésticos, estilo modo Gugu, e quase poderia ter perdido a vida e acabado saindo desse plano. E isso me fez pensar, e eu fiquei muito motivado a pensar, né, que a nossa vida é frágil e de repente, de uma hora para outra, ela pode acabar. Agora imagine então se a gente não tem muita opção. Imagine que você já está, nós estaremos, eu espero chegar lá e desejo que você chegue também em 13 de abril de 2029. É uma sexta-feira 13. Uma rocha que parece uma batata, veja bem, uma sexta-feira 13. Uma rocha que parece uma batata, que basicamente é ferro e silício, de 370 metros, o que significa próximo do tamanho, para a gente ter uma ideia, de uma torre Eiffel, lá em Paris, ou então o Pão de Açúcar, no Brasil, com 60 milhões de quilômetros agora, né, que tem uma contagem que os cientistas deixam em tempo real. Ela está a 60 milhões de quilômetros da Terra e, como eu disse, feito de silicato e ferro e conhecido como o asteroide do fim do mundo. Está a 17 milhões de quilômetros por segundo. Imagina isso, aquela velocidade incrível. Vai passar aqui pra gente, esse que é o medo, ele vai passar muito próximo, em termos de astronômicos seria um raspão. Ele vai passar a 32 mil quilômetros da Terra. Imagina isso, para você ter uma ideia. E ele, se eventualmente, que tem os cálculos que estão fazendo, ele pode ter 60 mil bombas atômicas. Imagina isso impactando na Terra. Imagina só. Bem, tudo isso é fato. Então, como é um evento muito exclusivo, penso eu, né? A gente pode colocar um pouquinho de teoria da conspiração, por que não? Então vamos lá. O Apophis, ele foi batizado de um deus egípcio que é conhecido pelo caos e pela devastação, pela destruição. Sim, o número, fora, né, o fato de ele vir a passar aqui numa sexta-feira 13, veja bem, para muita gente, sexta-feira 13 é uma coisa séria, muita gente realmente acha que acontece, e às vezes acontece, e é casualidade, eu não vou julgar isso, mas vai passar numa sexta-feira 13, certo? E ele tem um número bem peculiar, veja bem, eles é o 99942, certo? E se você inverter, porque isso de demonologia, às vezes até cabala, tende você inverter a coisa e fica invertido 666, aí 42, 4 mais 2, 6, 666, numa sexta-feira 13. Bom, de novo, são teorias, e a gente tem de concreto que existe um efeito chamado efeito Yakov, que
a cada vez que qualquer corpo, né, a gente está falando do Apófis, mas existem milhões e milhões, bilhões, nós somos cercados pelo cinturão de Kuiper, que basicamente são meteoros girando o nosso sistema solar. Uns conseguem atravessar de quando em quando, de tempo em tempo, e acontece que o que aconteceu com os nossos queridos dinossauros. Então a gente deve pensar que pode sim acontecer isso com essas bizarrices, né, de ser no dia de uma sexta-feira 13, mas esse efeito Yakovitch é muito bem documentado, estudado, é ciência que pode realmente vir a acontecer alguma dessas de desvio de um momento que de repente a atração da Terra puxa ele para baixo e adeus mundo cruel, mesmo que você queira viver bem mais. É a injustiça do mundo, Tony. O mundo é injusto, mas é legal. Bom, então, mas deixa de enrolação, vamos parar com isso e vamos realmente considerar o que realmente vai acontecer, deixando as conspirações de lado. Vamos chegar um pouco mais da nossa realidade. Como eu disse, é um asteroide que regularmente passa pela Terra e aos poucos vai sendo atraído e pode, pelo efeito Yakovitch, cada vez que ele passar, ter uma situação de aproximação com a Terra e vindo talvez a colidir com ela, o que a gente não quer, ninguém quer isso. E é um asteroide que foi descoberto em 2004 por David, Fabrício e Ray, onde nessa época eles calcularam e ficaram muito assustados, é claro, porque o asteroide tinha, segundo os cálculos da época, a possibilidade de passar 2% de ter o impacto, que é algo realmente muito preocupante, né? A gente tem uma porcentagem aí que realmente pode acontecer. E os cálculos atuais a gente ainda bem percebe que agora a próxima aproximação ele vai passar bem próximo realmente. Mas todos os cientistas, a NASA, a ESA, todas as estações espaciais concluem, estações espaciais, agências espaciais concluem que não tem preocupação. É totalmente, na verdade, eles falam descartável. Então fica tranquilo, mas de qualquer modo não deixa de viver, né? Que a vida, como eu falei, de repente pode ser que esses cálculos estejam errados. Eu não quero assustar ninguém, mas... Bom, para tirar um pouco dessa dúvida, porque a ciência não gosta muito de trabalhar com dúvida, e muito menos achismo. Eles tem a sonda Osiris-Rex, está sendo encaminhada bem próximo sua órbita para ela pesquisar um pouco mais, tirar algumas fotos, algumas análises espectrográficas e ver de perto esse objeto tão sinistro, né, do tamanho da Torre Eiffel, ou então aquela pedrona do Pão de Açúcar, cara, é muito preocupante. E o fato é que a gente vai ver isso daí daqui a 5 anos, né, 2029, e certos lugares do planeta a gente vai ver um pontinho brilhante no céu, seja dia ou noite, né? Eu não sei que horário mais ou menos vai acontecer. E realmente em 2068 realmente já é uma coisa preocupante, porque esse efeito Yakovitch, queira ou não queira, ele influencia em qualquer corpo, né? Imagina uma pedra desse tamanho, basicamente de ferro e silício, sólida, que causará um impacto terrível e possivelmente muita gente vai acabar exterminando muita gente. E, se eu não me engano, uns 30, 40% da população do planeta Terra. Isso sem contar os tsunamis, o efeito, né,
pós-impacto desse meteoro, de qualquer modo, seria uma tragédia universal de todo mundo, na verdade, seja onde ele caísse, que é o impacto de 60 milhões de bomba de Hiroshima. Bom, de qualquer modo, vamos esperar, a gente não tem muito o que fazer e confiar de novo na ciência e, pessoal, não deixar de viver, né? Uma hora ou outra pode tudo acabar. Tudo de bom? E não se esqueçam de quem não é inscrito no canal, dê uma força e dê um like aí que a vida continua. Adeus, obrigado e fiquem bem.